Olá, tudo bem com você? Comigo tudo jóia. Eu sou o Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente, e a partir de agora estamos juntos para mais um dos nossos Papo de Fradinho. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero voltar a te pedir algo que eu tenho pedido nos últimos dias a vocês. Que não se esqueçam de assistir os nossos vídeos aqui por inteiro, já que a plataforma do YouTube só vai contabilizar como horas assistidas se você assistir os nossos vídeos na íntegra. Então, muito obrigado. E o Papo de Fradinho, claro, conta com você. Apesar de todo esse corre-corre das nossas vidas, das fábricas, dos seus estridentes apitos, ou do entra e sai dos corredores dos shopping centers, existe sim um lugar onde o silêncio e a calma parecem sempre ser grandes amigos a nos convidar à meditação, às orações e a um encontro com Deus. Esse recanto de paz seria facilmente confundido com uma chácara ou com um sítio, com muito verde, pássaros a cantar, não fossem seus muros, seus portões fortemente gradeados e, claro, uma capela, geralmente situada logo ali na entrada. São locais desconhecidos até mesmo da grande maioria dos católicos. Mas dentro daqueles muros moram e trabalham as minhas queridas irmãs da Ordem Franciscana das Clarissas. As freiras da Ordem Clarissa são um grupo formado por mulheres que tomaram para si a opção de uma vida sem uma carreira profissional convencional ou de terem filhos. Optaram por uma vida inteira dedicada à clausura e a quase um total isolamento do restante da sociedade. Essas freiras vivem nestes locais como o que eu descrevi e que são chamados de mosteiros ou de conventos. Os mosteiros são um local de paz e de tranquilidade. Nele, ouve-se o canto dos pássaros que talvez, por falta de predadores ou de gaiolas, podem cantar alegres e livremente, assim como acontece aqui na nossa Chácara do Bem. Nos conventos, até o vento nos parece ser diferente. Ele transporta rumo ao nosso olfato o doce cheiro da grama, das flores e do mato. Quando Clara de Assis, uma filha de nobres residentes na cidade italiana de Assis, morreu, a ordem que ela, junto com Francisco, havia criado, já se encontrava espalhada por terras bem distantes. Temos registros documentais de mais ou menos uns 100 mosteiros que foram inspirados nos ideais franciscanos de Clara de Assis e de Francisco. Mosteiros que estavam espalhados pela Itália, Alemanha, Espanha e até boa parte do Oriente. Isso no período em que ela faleceu. Naquela época ainda não havia uma denominação única e assim os mosteiros tinham nomes diferentes. Alguns se chamavam Convento das Irmãs Pobres Reclusas. Isso pelo fato delas viverem em clausura. Já outros eram denominados de Damianitas, uma alusão direta ao mosteiro de São Damião, local que Francisco designou como morada para Clara e suas primeiras discípulas. Havia ainda a denominação de Irmãs Menores, nome que determinava um paralelo com os frades menores. Já São Francisco as chamava de Damas Pobres, numa forma gentil e cavalheiresca, enquanto a própria Clara se referia a si mesma e às suas seguidoras como Irmãs Pobres. Logo após a morte de Clara de Assis, o Papa Urbano IV, numa atitude que visou a unificação de todas essas denominações, determinou que a partir daquele momento todos os conventos que abrigassem aquela ordem criada por Clara e Francisco passariam a se chamar então de Ordem de Santa Clara, ou OSC. Como eu já expliquei em outro texto anterior meu, e que foi aqui postado no Fradinho, a Ordem de Santa Clara é uma segunda ordem da família franciscana. Com o tempo, o povo católico popularizou essa denominação para simplesmente Irmãs Clarissas,
nome pelo qual até hoje são identificadas as freiras franciscanas dessa ordem. Uma pergunta, talvez a mais constante, que todas as pessoas fazem ao entrar em contato com uma das minhas irmãs clarissas é, abro aspas, o que fazem vocês, irmãs clarissas? Fecho aspas. E a resposta delas, invariavelmente, sempre será, somos contemplativas. Essa resposta determina que as irmãs clarissas passam grande parte do seu dia e uma parte da noite na contemplação silenciosa do nosso amado Deus, na adoração plena de amor a Jesus, permanentemente exposto nas capelas dos mosteiros, mas também participam de corais ou rezando na liturgia das horas. Uma das atividades mais prazerosas que com certeza as clarissas fazem é atender diariamente aos pedidos de muitas pessoas que vão até os conventos para pedir orações para suas mais variadas intenções. É o momento em que um mosteiro das irmãs clarissas se transforma em um imenso e feliz coração aberto a todas as alegrias, dores, sofrimentos, felicidades, agradecimentos e vitórias que atingem, claro, a nossa humanidade. Para essa tarefa, jamais deixará de existir sempre uma das minhas irmãs para ouvir. E como mãe, amiga, irmã, conduzirem aquele apelo ou gratidão a Deus sob a forma de oração. Mas não é apenas de atividades diretamente ligadas às orações que é composta a vida de uma irmã Clarissa. Elas têm uma diversificação laboral e ocupacional vastíssima, em geral, voltadas para as necessidades da própria comunidade conventual. Assim, elas se dedicam também a diversas outras atividades, como a confecção de paramentos religiosos, estolas litúrgicas, cordões franciscanos, biscoitos finos e até licores de sabores únicos, como os famosos licores de pétalas de flores. Eu, pessoalmente, amo o licor que as minhas irmãs clarissas fazem com pétalas de rosa. Agora pense, na próxima vez em que você entrar em um templo católico, uma igreja católica, para participar da Santa Missa, talvez aquele pano alvo e tão brilhante, trabalhado, em que está cobrindo o altar, ou até a casula ou a estola que o padre ou o frade está vestido, celebrando ali a palavra, os sacramentos e a Eucaristia, tenham sido um dos trabalhos realizados pelas mãos finas e delicadas de uma das nossas clarissas. Fora isso, as nossas freirinhas ainda se dedicam ao trabalho junto à natureza, cuidando da horta dentro dos conventos, do pomar, do jardim, e como eu já disse antes, termina se transformando em uma linda e gratificante troca a garantir o sustento e a boa qualidade alimentar do convento. Como podemos ver, o problema não é que uma freira faz, ou o que ela faz, e sim como ela vai ter tempo para poder dar conta de tantas e tantas tarefas a serem feitas. Em sua chamada forma de vida, uma das normas ditadas pela própria Santa Clara para suas seguidoras foi a seguinte, abro aspas, as irmãs a quem Deus deu a graça de trabalhar, trabalhem sem perder o espírito de santa oração e devoção, ao qual devem subordinar-se todas as coisas. Fecho aspas. Eu aqui não poderia fechar essa nossa conversa de hoje sem abordar o como pode uma jovem se tornar uma irmã Clarissa. Antes de qualquer coisa, é necessário perceber o chamado vocacional, o chamado de Deus. E nesse chamado, o primeiro sinal vem acompanhado da seguinte afirmação ou autoafirmação: eu quero ser uma franciscana Clarissa. Mas para isso se tornar efetivamente uma realidade, é preciso se observar algumas questões que são indispensáveis. Primeiro, a idade mínima tem que ser de 17 anos. Também é indispensável ter a jovem um espírito de fraternidade
e alegria reinante em todas as famílias franciscanas. Entender que passará a ter como essência uma vida contemplativa e ter no coração a certeza de um imenso e inabalável amor a Jesus e um desejo determinado de entregar-se a Ele, pela conquista de pessoas e conduzi-los até Deus. A partir dessa identificação, a jovem manterá contato com um dos conventos das Clarissas, observando uma regularidade. Ou seja, frequentando aquele convento até vir a ser admitida. Esse período, que se pode chamar de observação, é uma fase bastante importante, pois determina a vocação ou não daquela jovem. Durante esse período, ela terá um acompanhamento vocacional e de aprendizado. A jovem inserida nessa etapa poderá escrever, manter contato por telefone, visitar sempre que deseje o convento, mas ainda não estará morando dentro dele. Não existe um tempo determinado para esse período. E nele, a jovem não tem qualquer compromisso com o mosteiro, pois ela se encontra em fase de identificação da sua vocação. Finalizada essa etapa e afirmada então a vocação em seu coração, a jovem passa então a ser postulante, que é o tempo preparatório para o definitivo começo da sua vida religiosa como uma irmã Clarissa. Em geral, o tempo de postulado gira em torno de 1 ano, mais ou menos, podendo, em alguns casos, ser prolongado, se for necessário, claro. Nessa etapa, a jovem já estará, então, residindo no mosteiro. Bem, chegamos então ao fim do tempo de postulante. E a jovem, em uma emocionante cerimônia com a participação dos seus familiares, recebe o hábito marrom das Clarissas, que é o que nós denominamos de tomada de hábito. E tem início, então, a sua fase de noviciado, que é o tempo em que ela irá se aprofundar na espiritualidade da sua nova vida, a vida que ela abraçou. Esse é o período onde será preparada mais intensamente para a sua profissão de votos, dentro da Ordem de Santa Clara. Por fim, chegamos então com a nossa jovem, após 2 anos de noviciado, à sua última etapa, quando será integrada em definitivo na Ordem das Irmãs Clarissas, prometendo uma perpétua fidelidade em resposta ao incondicional amor a Deus. Bem, aqui então eu trouxe até vocês um pouco do imenso universo que constitui essa ordem franciscana feminina, que nasceu do desejo maior de uma jovem rica em atender ao chamado de Deus, mesmo que para tanto tivesse que abrir mão de toda a sua prazerosa e rica vida que levava até aquele momento. Aqui em nosso Brasil, a Ordem de Santa Clara teve início na cidade de Flores da Cunha, no estado do Rio Grande do Sul. Bom, por intercessão de São Francisco de Assis e de Santa Clara de Assis, peço nesse momento para você e para todos os seus a bênção do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Bom, termina aqui o nosso Papo de Pradinho de hoje. Não sem antes eu pedir a você que nos deixe aqui o seu like, ó, clica no dedão. E se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, aproveita agora, clique no botão de se inscrever, comente, toque no sininho. Não se esqueça dos meus pedidos de sempre, para que você compartilhe este nosso canal, Papo de Pradinho, com todos os seus amigos, seus familiares, e que também não deixe de assistir aos nossos vídeos por inteiro. Todas essas coisas muito vão nos ajudar a produzir sempre novos vídeos interessantes para você. Então fique agora com Deus, até o nosso próximo vídeo. Paz e bem.